Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai mostrar como é que a gente junta, exporta valores, na verdade faz a integração do Google Sheets com o Excel. Vale a pena ressaltar que esse é um caminho de uma via só. Então a gente consegue enviar dados do Google Sheets para o Excel. Mas quando a gente altera esses dados no Excel, esses dados não vêm para o Google Sheets, né? Então, para que a gente usa isso? A gente usa isso normalmente quando a gente tem um banco de dados que alguém gerencia e esse banco de dados precisa estar disponível no computador de outras pessoas, ok? E essas outras pessoas, elas podem visualizar os dados, elas podem filtrar, elas podem trabalhar com esses dados, mas elas não podem alterar de forma definitiva esses dados, ok? Então, vamos lá. Então, a gente está aqui no nosso Google Sheets e a gente tem aqui uma planilha, aquela planilha de hábitos dos estudantes que a gente já viu em outras aulas, mas podia ser uma planilha qualquer e a gente está aqui com ela. Bom, para a gente exportar ela para o Excel, a gente vem aqui em Arquivos, a gente vem aqui em Compartilhar e a gente vem aqui em Publicar na web. Aí ele vai vir aqui e apareceu como é que você quer publicar. Então aqui você pode publicar o documento inteiro. Normalmente você publica só a aba que você quer publicar. E o truque está aqui. Como é que você vai publicar isso? Você vai publicar ele com valores separados por vírgula. Então você dá aqui um publicar. Aí ele vai perguntar se você quer mesmo publicar esse documento, você dá OK. E ele vai mostrar esse link aqui. Você vem aqui e copia. Então, Ctrl C para copiar. Ok? Então, copiar. Fechei. Então, agora eu venho aqui no Excel. Isso aqui que eu vou mostrar, ele serve para outras coisas também. A gente vai só usar aqui para o básico. Vem aqui na aba Dados, e vocês não estão vendo, então eu vou trocar aqui para o meu monitor. Então, vem aqui em aba Dados. Sorte que eu vi isso e não fiquei gravando sem você estar vendo. Na aba Dados, vocês vêm aqui Obter Dados. Aí ele vai dar outras opções aqui. E a gente quer aqui do arquivo, tem do banco de dados, do Azure, de serviços online, de outras fontes, da web. Então ele vai pensar um pouquinho aqui. Normalmente ele não pensa tanto. Prontinho. Ele carregou, então ele vai aparecer aqui básico e avançados. A gente vai aqui no básico. A gente vai colar aquela URL que foi mostrada para a gente vai dar aqui um OK. Aí ele está aguardando, talvez demore um pouquinho, porque eu escolhi um banco de dados razoavelmente grande. Aí ele está conversando. Então ele está estabelecendo a conexão. Então aqui ele está conversando com a internet, ele não está conversando com o meu computador. Às vezes você pode buscar do seu próprio computador, por exemplo, de uma pasta. Aí aqui ele está buscando com base no modelo europeu ocidental. Por quê? Porque aqui tudo está em inglês. Acontece muitas vezes, e eu me bati muito nisso, da gente escrever em português. Então, por exemplo, a gente usa cedilha e utiliza ponto.
tio e coisa, e que esse europeu ocidental, ele gera problema. Para a gente utilizar o mais correto é o UTF-8. UTF-8. Agora eu não sei se é UTF-8 ou UTF-7. Aí ele fica show de bola, tá? A codificação. Agora eu não sei se é UTF-8 ou UTF-7. Aí a codificação fica ok. Ele está avaliando. Delimitador, ele pergunta se é vírgula ou se é o ponto, então aqui você pode corrigir. Então, como a gente colocou lá que é separado por vírgula, a gente separado por vírgula. Então aqui a gente pode já carregar ou a gente pode transformar os dados. Então a gente vai vir aqui em transformar os dados. Essa tela que vai surgir agora não é propriamente o Excel, é o editor do Power Query que está embutido no Excel. Então está surgindo. Ele permite a gente fazer algumas coisas. Primeiro é a gente dar um nome para isso. Eu vou colocar aqui dados importados. Ó, percebam aqui que ele verificou aqui a fonte. Ele promoveu os cabeçalhos, porque ele percebeu que o primeiro item dessa tabela é cabeçalhos. E ele alterou já os tipos. Então ele percebeu que isso aqui é um número, mas se eu quiser trocar... Ah, não, isso aqui não é um número. É um texto. Substituir atual. Então, ele vai entender que isso aqui agora é um texto, não mais um número. O gender, o gênero. Então ele entendeu que isso aqui é um texto. Ó, eu poderia trocar por número, moeda, número inteiro. Então ele vai consertar isso. A idade, ele entendeu um número, a cidade. Ó, que eu posso trocar isso aqui por localidade, ó, usando localidade. Vamos ver se ele entende. Será que entendeu? Profissão. Não, ele ainda está trabalhando nisso. Tipo, localidade. Aí aqui ele vai perguntar qual que é o país. Como eu não sei o país, eu vou dar um cancelar aqui. Mas se fosse, por exemplo, o Brasil, eu colocaria aqui Brasil. Aí aqui os outros dados, então aqui eu posso ir confirmando, ok? Eu também posso olhar aqui esses dados aqui. Esses dados aqui, eles mostram valores importantes para a gente, porque é como é que esses valores são transformados. Um negócio importante, que eu me bati muito para aprender, está aqui no Fontes. Quando você coloca aqui no Fontes, ele mostra esses dados aqui, mas não é isso que eu quero mostrar. É isso daqui. Espero que esteja dando para ver. Colunas. Tá vendo aqui? Colunas. Aqui tem o delimitador. Então, como a gente pediu CSV, tá vírgula. Se fosse outro delimitador, a gente podia trocar. E aqui tem colunas, 18. Então, beleza. Essa minha fonte, ela tinha originalmente 18 colunas. Se eu colocasse mais uma coluna para lá, ele não conseguiria entender essa colocação e ele continuaria importando 18 colunas. Para eu colocar mais uma coluna aqui, eu teria que vir aqui e trocar esse 18 por 19, ok? Percebam que se eu não aumentar aqui, ele continuaria com 18. Se eu colocar aqui 17, ele vai deixar uma coluna lá de fora. Vocês podem fazer esse teste. Eu demorei muito para conseguir aprender a lidar com isso. E se vocês deletarem uma coluna lá, ele vai tentar puxar 18 colunas e só tem 19. Ah, mas se eu quiser deletar uma coluna do meu banco de dados, uma coluna aqui, não me importa, eu quero que na minha tabela final só muda
só mostra algumas colunas. Eu não deleto lá, porque lá é meu banco de dados. Mas eu posso vir aqui e remover colunas. Eu posso também, por exemplo, pegar algumas colunas aqui, né? É que aqui não vai ter, mas, por exemplo, alguma coluna aqui ficou... Por exemplo, se eu fosse pegar aqui o início e o fim, eu poderia pegar essa coluna aqui, vir aqui e dividir essa coluna. Como é que eu vou dividir ela? Por delimitador? Por número de caracteres? Ah, por exemplo, a matrícula de vocês. Matrícula de vocês, os 4 primeiros números sempre são o ano que vocês entraram. Então, se eu quisesse saber o ano de vocês, eu pegaria a matrícula de vocês, dividia a coluna por número de caracteres. Os 4 primeiros são os anos e depois o coisa. E depois o resto da matrícula. Eu poderia também agrupar, eu poderia classificar e todos os dados, ok? Então, venho aqui, mexo aqui na edição. Depois, por último, eu posso vir aqui em fechar e carregar ou fechar e carregar para. Eu gosto de fechar e carregar para escolher para onde eu vou carregar esses meus dados. Então, eu posso colocar na nova planilha ou numa planilha existente. Então, eu posso colocar numa nova planilha e ele vai carregar esses dados para mim. Está carregando os dados. Carregou os dados, mostrou que tem 3 erros. Vamos ver o que ele mostra para mim que está dando errado. Esses 3 erros eram de propósito? Não. Eu coloquei aqui para gravar e vamos ver o que deu. Erro nos dados. Aqui tem erro, erro, erro. Aí eu vou ter que ver na minha tela original lá para ver quais são esses erros. Bom, fechei aqui o Power Query. Posso descartar as alterações. Então aqui aparece os dados. Posso clicar aqui em ver propriedades. Então aparece aqui o nome. Habilitar atualização em segundo plano. Então quer dizer, ele vai estar atualizando sem eu saber. Ele pode atualizar a cada período de tempo que eu determinar. Então ele vai atualizar a cada 60 minutos. Então olha como isso é poderoso. Você pode fazer um dashboard. Ele vai pegar os dados de um banco de dados. Então aquela planilha ela não vai ter a atualização dos dados, ela só vai baixar os dados a cada intervalo de tempo e alterar os gráficos. Ele pode atualizar os dados ao abrir o arquivo, então cada vez que ele abrir o arquivo ele vai atualizar os dados. Eu não gosto muito de atualizar em segundo plano. Por quê? Porque ele deixa você continuar mexendo na planilha enquanto ele está atualizando. Então, às vezes, a pessoa não sabe se terminou de atualizar ou não. Então, às vezes, não é muito bacana isso. Atualizar essa conexão em atualizar tudo. E carregamento de dados rápidos, que daí ele procura só o que está diferente. Esse atualizar é atualizar aqui. Então, se você está na planilha e clica em atualizar, vai atualizar só a planilha. Se você clica em atualizar tudo, ele vai estar em todas as planilhas que permite se atualizar tudo. Agora, por exemplo, o seguinte, se eu vier aqui, por exemplo, e deletar, vim aqui e deletei, esse deletar, entenda modificar, e vim aqui e dar o atualizar, ele atualizar só nesses dados aqui. Ó, está carregando os dados, mas ele deixa eu vir aqui e mexer, ó. Mas ele está guardando os dados. Está carregando. Carregou. Então todos os dados estão carregados, independentemente da edição que eu fiz.
Se eu for aqui e trocar aqui o primeiro dado, pressão acadêmica, ó, aqui está 1, aqui está 1, ó. O ID 46602, Academic Pressure 1. Opa, aí eu venho aqui 462, 1. Então, se eu vier aqui e trocar para 5, e der aqui o atualizar, não sei se ele já vai atualizar, porque ele leva um tempinho. Vamos ver. Ó, já atualizou para 5. Então, ele é muito bom. Opa, surgiu isso aqui na frente. Então, ele já atualizou. Então, percebam que ele é bem dinâmico. Às vezes leva um tempinho maior. Eu esperava que não tivesse atualizado. Mas como aqui é ao vivo, vocês estão vendo que atualizou bem rápido. Às vezes demora um pouco mais. Tudo bem? Mas percebam que se aqui eu mudar para 1, não adianta. Se eu clicar aqui em atualizar, ele vai voltar para 5. Porque é como eu disse, o Google Sheets modifica o Excel, mas o Excel não modifica o Google Sheets. Tá bom? Dá para fazer uma infinidade de coisas a partir disso. Por exemplo, dá para pegar preços de ação, que o Google Sheets consegue atualizar automático, o Excel não dá. Então, dá para fazer um mundo de coisas. Isso aqui abre bastante portas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre integração entre Google Sheets e Excel. Se gostou, deixa o like no vídeo. Se ficou com dúvida, deixa a dúvida no comentário. E até o próximo vídeo. Obrigado e até mais.